Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, sou aqui do Jefa Sorocaba, Grupo Espírita Francisco de Assis. Estou aqui a convite da minha amiga Ivani Lima para fazer a palestra para o Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Para mim é sempre uma honra e uma alegria imensa fazer parte aqui das palestras online do Grupo Irmãos Animais. Muito obrigado, Ivani, um grande beijo para você e a todos que estão nos assistindo em mais esta palestra, aqueles que forem assistir depois em outro momento também, né, já que a palestra fica gravada aí no YouTube e no Facebook do Grupo Irmãos Animais. Para a gente iniciar a palestra de hoje, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, para harmonizar aqui o nosso ambiente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Grupo Irmãos Animais, a todos aqueles que estão nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, aqueles que forem assistir depois num outro momento, que recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio, todo amparo que cada um necessitar. Que Jesus esteja presente, abençoando os animaizinhos e todos os irmãos, em suas necessidades físicas ou espirituais, que todos sejam beneficiados na noite de hoje, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema que escolhi para a gente conversar na noite de hoje, na verdade são algumas reflexões e que às vezes acabam passando batido, né, diante do nosso dia a dia, diante das circunstâncias, né, os nossos deveres em relação aos nossos irmãos animais. Eu sempre falo, né, aqui no Grupo Irmãos Animais, lá no nosso centro também, todo mundo que assiste às palestras, todo mundo que participa, né, dos trabalhos presenciais e online também, a gente parte do pressuposto que as pessoas amem os seus animais, amem os animais de uma forma geral, mas todos nós conhecemos pessoas, todos nós convivemos com pessoas e que muitas vezes acabam, né, numa conversa aqui e ali, a gente acaba percebendo que as pessoas às vezes não gostam tanto assim de animais. E às vezes são pessoas queridas, né, são pessoas da nossa confiança, do nosso círculo de amizade. Então é importante a gente ter consciência, né, de que as pessoas às vezes não sabem exatamente quais são os deveres que nós temos em relação aos animais. E quando eu falo animais, a gente precisa sempre lembrar, não só os animais domésticos, todos os animais, todos os seres da criação merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito e a gente precisa ter alguns deveres em relação a eles. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esses deveres, né? Eu começo aqui com um trecho muito interessante do livro Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Está lá no capítulo 4, Vampirismo. Olha só o que nos diz André Luiz nesse livro. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Os homens devem utilizar-se dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Acho que ninguém questiona, todo mundo que é espírita, espiritualista, que conhece o Chico Xavier, né, que já ouviu falar do Chico Xavier, né, até mesmo quem não é espírita, né, conhece o Chico Xavier, né, tamanha a sua grandeza, tamanha a sua relevância, né, para a sociedade, para a humanidade, né, de uma forma geral, tanto que ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos e não foi eleito somente pelos espíritas. Né, pessoas de outras religiões viam no Chico Xavier uma pessoa realmente comprometida, né, com a humanidade. Realmente ele foi mais do que um espírita, ele foi um humanista. Né? Eu costumo encarar o Chico Xavier dessa forma. Então ninguém, no meio espírita, acho que ninguém questiona, né, a idoneidade de Chico Xavier, ninguém questiona, né, o conteúdo dos seus livros. E o livro do André Luiz, nesse trecho em particular, nos traz uma reflexão muito profunda e que cabe a cada um de nós não só refletir a respeito, mas colocar em prática de que forma eu, enquanto ser superior, ou pelo menos em relação aos animais, nós somos seres superiores, de que forma eu estou realmente amparando esses nossos irmãos menores, de que forma eu estou ajudando eles na sua educação espiritual, de que forma eu estou tratando eles com espírito de respeito, porque muitas vezes a gente consegue ter essa atitude com os nossos animaizinhos domésticos. Mas e os outros animais? Será que nós temos realmente esse olhar? Será que nós conseguimos realmente encarar os nossos outros irmãozinhos menores como seres da criação? Nós
nos vemos como superiores no sentido de ampará-los, não como um superior, um carrasco, aquele que está subjugando o seu inferior. Porque a gente, infelizmente, convive, né, na sociedade com pessoas que muitas vezes nos tratam assim. Né? Quem está numa posição hierárquica acima da gente, muitas vezes nos trata de uma forma, né, uma forma muito ruim. Né? As pessoas acham que, às vezes, porque tem poder nas mãos, porque tem dinheiro nas mãos, acham que pode tratar as outras pessoas da forma que quiser. E não é bem assim. E nós, em relação aos animais, muitas vezes agimos assim também. Muitas vezes nós nos achamos, não tem aquele ditado, né? Nós nos achamos muitas vezes a última bolacha do pacote. Mas nós temos que entender que nós estamos no mesmo pacote. Nós e os nossos irmãos menores, os nossos irmãos animais. Então nós temos que realmente colocar em prática esse alerta de André Luiz em relação à nossa missão aqui na Terra, de amparar os nossos irmãozinhos menores, respeitando-os como eles são, respeitando o seu atual estágio evolutivo e ajudando eles naquilo que é possível, assim como os nossos irmãos espirituais, os nossos mentores e benfeitores, nos ajudam nas nossas missões. Ou alguém aqui nunca pediu ajuda para o seu anjo de guarda, para o seu espírito protetor. E eles jamais irão nos subjugar. Eles jamais irão nos humilhar em relação ao nível hierárquico em que eles se encontram. Então nós temos que fazer o mesmo em relação aos animais. Bom, seguindo aqui as nossas reflexões, olha só. Para aqueles que acham que mas isso aí é papo de espírito, é papo de religião. Não, senhor. Hoje a ciência já consegue encarar os animais como seres sencientes, graças a esse documento aí, a Declaração de Cambridge, que foi redigida, né, em 2012, ou seja, já tem aí 12 anos desse documento, né, estamos aqui em 2024, então 12 anos desse documento, da Declaração de Cambridge, que inclusive fez aniversário esses dias, né, dia 7 de julho, fez aniversário da declaração. E ela foi escrita por esse neurocientista aí da Universidade de Stanford e assinada por outros cientistas também, de diversas especialidades, em que eles constatam que os animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, sentir prazer, e assim sendo, não devem ser tratados como coisas. E muitas vezes nós os tratamos como coisas, os animais. Repito, tirando os animais domésticos, que muitas vezes têm um tratamento diferenciado nos nossos corações, mas os outros animais, a gente olha para eles como objetos, como alimento. Ainda hoje nós vemos assim. Então nós precisamos ter esse olhar diferenciado, precisamos mudar o nosso foco. E às vezes essa mudança de perspectiva, ela leva tempo, não é do dia para a noite. Então por isso que é o nosso papel aqui, nós enquanto centro espírita, né, que tem esse trabalho voltado aos animais, trazemos esses alertas e que esses alertas sejam repassados para aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que repasse essa informação, e mais do que repassar muitas vezes, somente falar, que a gente tenha atitudes, que a gente haja com coerência em relação aos animais, porque eles não são coisas, eles têm sentimentos, eles estão aqui evoluindo ao nosso lado a lado com o ser humano. E é nosso dever, como a gente viu lá no slide anterior, a recomendação de André Luiz, é nosso dever ampará-los, auxiliá-los nessa jornada. E muitas vezes a gente não está fazendo isso. Então a gente precisa realmente começar a mudar as nossas perspectivas. Eu trouxe aqui também uma reflexão muito interessante, que pouca gente às vezes fala sobre isso, que é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. É um documento que foi escrito já há um tempinho, e muita gente, né, ignora solenemente, e tem até alguns, eu não trouxe todos, são 14 artigos, né, dessa declaração. Alguns deles, na minha opinião, alguns deles são até incoerentes em alguns aspectos, porque por um lado, né, recomenda que a gente ampare os animais e por outro, assim, dá digamos, um salvo-conduto para algumas situações. Mas eu trouxe aqui alguns artigos, né, tem aí na internet para quem quiser pesquisar, para quem quiser ler com mais atenção, mas eu trouxe aqui alguns artigos para nossa reflexão. No primeiro artigo, a Declaração dos Direitos dos Animais, ela foi redigida em janeiro de 1978, ou seja, tem 46 anos, né, mais velha que eu, inclusive. E foi redigida em Bruxelas, na Bélgica. Então, lá no primeiro artigo, diz lá que todos os animais
nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Todos os animais, não está aqui colocando esse, aquele ou aquele outro. Todos os animais. E para complementar essa frase, eu trouxe aqui um trecho do livro A Gênese de Kardec. Todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude, pois não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Então, perante a Deus, somos todos iguais. E perante aos homens, deveríamos ter os mesmos direitos e deveríamos ser iguais também, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Todos nascem iguais e têm os mesmos direitos à existência. Nós estamos proporcionando isso aos animais? Para alguns, sim. Para outros, nem tanto. Então, é uma recomendação material, né, da Declaração dos Direitos dos Animais e uma recomendação espiritual que Kardec nos trouxe lá, que nós todos partimos do mesmo ponto. Todos nós temos os mesmos direitos. Perante a Deus somos todos iguais. Perante aos homens aqui, nós fazemos distinções, infelizmente. No segundo artigo lá da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, todo animal tem direito a ser respeitado. Todo o animal. E a gente vê tantas barbaridades acontecendo, né? Tantas coisas tristes acontecendo, não só com animais, né? Com seres humanos também. Hoje em dia a banalização, né? A vida virou uma coisa banal perante algumas pessoas. Né? Hoje em dia se mata por qualquer motivo. Infelizmente, né, na nossa atual conjuntura, alguns crimes muitas vezes passam ilesos perante a justiça. Dias atrás foi noticiado aqui na região de Sorocaba, né, e isso a gente vê constantemente, né, em vários lugares, uma pessoa que simplesmente jogou, a imagem mostra, ela jogou filhotes no matagal, né, numa estrada, né, rural, achando que ninguém ia ver e, por azar, entre aspas, da pessoa, tinha uma câmera de segurança justamente próximo ao local. Essa mulher foi identificada, né, como tantos outros casos, né, as pessoas são identificadas, mas e aí? O que acontece? Uma pessoa que mata outra no trânsito, às vezes demoram-se anos para que aquela pessoa receba uma punição minimamente severa, ou às vezes não acontece nada. Às vezes a pessoa comete ali um crime e vai para a delegacia e às vezes sai pela porta da frente enquanto as pessoas, né, os familiares, os amigos, né, daquela vítima, às vezes estão lá na delegacia prestando depoimento, chorando, tristes com a situação, né, porque é uma situação deplorável e muitas vezes não acontece nada. E com os animais a mesma coisa. Então, muitas vezes os animais têm leis que os protegem, mas essas leis muitas vezes não são cumpridas, infelizmente. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, não é porque a lei não é cumprida que a gente não tem que fazer. Então, se todo animal tem direito a ser respeitado, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos estar atentos se os animais que estão ali ao nosso redor estão sendo respeitados. E trouxe aqui também um outro trecho de uma obra espírita, também para a nossa reflexão, no livro Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, pelo seu mentor Emmanuel, lá no capítulo 17, Animais, os nossos parentes próximos. Nos diz lá Emmanuel: os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo, pois eles são nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Então, Emmanuel também nos traz aqui esse ponto muito interessante da nossa evolução, que todos nós já estivemos nas fases anteriores em que hoje os nossos animais nos se encontram. Então, se hoje nós estamos numa posição superior em relação a eles, significa que nós já passamos por essa situação, nós já passamos por esse estágio. E hoje, com toda a inteligência que nós temos à nossa disposição, nós temos aí uma possibilidade de fazer tantas coisas. O homem, né, o ser humano, tem uma possibilidade gigantesca, né, de fazer grandes coisas e muitas vezes não faz. Muitas vezes nós passamos batidos sobre certas situações e a gente não faz. E em relação aos animais, a mesma coisa.
nós nos encontramos numa posição superior. Nós, muitas vezes, pelo nosso orgulho e nossa vaidade, nós não admitimos que já estivemos no estágio anterior. Nós não admitimos que nós já estivemos numa posição de inferioridade, porque nosso orgulho e a nossa vaidade nos impede. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos em relação aos animais nesse sentido, de que nós atingimos sim um nível evolutivo hoje superior a eles, mas nós já estivemos na posição em que eles se encontram hoje. Um outro artigo aqui, um outro item, né, da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Repito, eu não coloquei todos aqui, ia ficar muito longa a palestra, mas eu coloquei aqui alguns trechos mais importantes. No 6º artigo, todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. Por isso que a gente precisa sempre buscar a ajuda veterinária quando o nosso animalzinho está doente, fazer a prevenção veterinária quando isso se faz necessário. Não é só levar o animal no veterinário quando ele está doente. É importante levá-lo também, às vezes, quando ele está saudável, para fazer exames, como a gente faz com a gente. A gente não vai no médico fazer exames preventivos. Com os animais a mesma coisa, colocar a vacina deles em dia. E eu falo por mim, a vacina das minhas cachorrinhas estão atrasadas por um certo desleixo meu, mas assim, eu tenho consciência de que eu preciso fazer isso. E quantos muitas vezes adotam um animal, ou chegam a comprar um animal, e está lá com um objeto. Às vezes, malemada a comida, malemada a água, nós precisamos dar a eles todo o conforto, tudo aquilo que eles têm direito para que eles vivam o período que eles precisarem viver. Às vezes um animal morre muito antes do tempo por desleixo, por descuido dos seus tutores, porque não fazem, não dão a eles a devida atenção que eles precisam para que eles tenham o período de vida deles proporcional àquilo que está prescrito para eles. Então, se um cachorro, por exemplo, tem lá uma perspectiva de vida de 15, 20 anos, às vezes morre com 7, 8, às vezes porque adquiriu uma doença e que muitas vezes o tutor não estava atento, puxa, é bobagem, deixa para lá, aí quando vê a situação já se agravou. É claro, tem doenças que às vezes chegam de uma forma avassaladora e que não tem muito o que fazer. Infelizmente, nós não temos o poder de fazer aquilo que a gente quer. Quantas vezes a gente não conversa com tutores, puxa, mas meu animalzinho morreu tão cedo, morreu tão jovem, às vezes não foi por descuido do tutor, às vezes por uma doença que aconteceu ali, de repente tinha algum animal doente próximo, ou alguma situação muito particular, tem casos e casos, mas muitas vezes alguns animais acabam morrendo antes por descuido. E a gente vê aí os animais de produção para abate, eles morrem muitas vezes com semanas, às vezes com menos de um ano de vida, para poder abastecer essa indústria da carne. Então a gente precisa pensar um pouquinho a respeito. Será que nós não precisamos mudar as nossas atitudes em relação aos animais? E um dos pontos aqui muito importantes para a gente ter uma sociedade melhor é ensinar as crianças a amar os animais, ensinar as crianças a respeitá-los como seres de Deus, como criaturas divinas, mostrar aos filhos, às crianças, que eles têm também responsabilidade na educação com os animais. Às vezes uma criança quer porque quer ter um animalzinho, e às vezes o pai simplesmente não ensina aquela criança os deveres que ela tem em relação àquele animalzinho. Por exemplo, vai lá, fez um cocô, vai lá, recolhe o cocô dele, fez um xixi, vai lá limpar o xixi, se fez o xixi onde não deveria, colocar comida e água para o animalzinho, por que não? Dar o carinho e a atenção que eles precisam. Então isso é ensinar os filhos, isso é ensinar as crianças a amar e respeitar os animais. E assim fazendo com as crianças, isso terá uma repercussão gigantesca no futuro. Que às vezes é difícil a gente querer ensinar uma pessoa, um adulto que às vezes não gosta de animal, que não tem tanta afinidade assim com o animal. É difícil explicar para ele que aquele ser também merece carinho, também merece respeito. Para uma criança às vezes é mais fácil. E a criança já vai criando o senso de responsabilidade perante a vida. A partir do momento que ela se responsabiliza,
por cuidar de um animalzinho, por cuidar de uma vida, ela já vai crescer também espiritualmente. Olha só quantos aprendizados tem quando a gente ensina os nossos filhos a amar os animais. E que esse amor, por que não, se estenda também a outras criaturas, mostrar para as crianças que esse amor precisa ser estendido a outras criaturas. E hoje a gente tem visto muitas crianças nascerem já com, digamos, aversão ao consumo de carne. Tem muitas crianças que já estão nascendo veganas. Isso mostra o que a sociedade já está evoluindo. A gente fala tanto, né, de um mundo de regeneração. Muito provavelmente a espiritualidade superior já está preparando esse mundo de regeneração, trazendo para renascer na Terra crianças já preparadas para isso, ou pelo menos com uma boa perspectiva para isso. E é dever então dos pais observar esse comportamento. Né? Eu já ouvi relatos de pais que às vezes a criança não quer comer carne e os pais forçam isso, forçam ela a comer carne, não, porque tem que comer, porque o médico falou que tem que comer. Né? Se o médico tiver um mínimo de atenção, um mínimo de mente aberta e entender que às vezes não precisa, substituindo, né, os alimentos, né, a carne, né, a proteína da carne animal, por outros alimentos que também podem ser tão úteis quanto. E às vezes a pessoa, não, porque eu aprendi a comer carne, os meus pais comiam carne, todo mundo todo mundo na minha casa comia carne, então os meus filhos têm que comer carne. E às vezes a criança nem quer. E ela acaba sendo forçada a isso, né? Por influência dos pais, por culpa dos pais. Então, que os adultos, né, tenham também essa mente aberta nesse sentido de perceber que as crianças de hoje já estão vindo minimamente diferentes, né, com um olhar diferente em relação à natureza, em relação aos animais. Né, e, claro, o papel dos pais poder fazer isso, poder complementar isso, incentivar isso. Né? Porque quando às vezes o pai não dá bola, não está nem aí, né, aí a educação da criança acaba ficando comprometida. Ainda no artigo 6 lá da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, o abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Como eu comentei aqui, nós temos leis, temos punições para quem comete esse tipo de crime. Mas infelizmente são punições muito brandas. Às vezes a pessoa até é levada para a delegacia, paga uma multa, né, paga uma cesta básica tal, e fica por isso mesmo. Muitas vezes a sensação de impunidade acaba incentivando esse tipo de crime. Mas, se nós fizermos o nosso papel, de sempre que presenciarmos, sempre que a gente se deparar com uma situação dessa, denunciarmos, quem sabe as coisas realmente comecem a mudar. Porque às vezes a gente vê alguma coisa e a gente fica quieto. Ah, não quero me comprometer, não quero, né, me envolver com isso. É nosso dever, enquanto cidadão de bem, denunciar essa prática absolutamente cruel. Sabe, uma prática que, né, uma pessoa que faz isso vai esperar o que de uma pessoa dessas? Né? E existem leis, como eu falei. Né? Lei contra crimes ambientais, uma lei que foi escrita em 98, lei número 9.605. Diz lá, o abandono de animais é crime com pena de 2 a 5 anos, multa e proibição de nova guarda de animais. Né? Fica até meio... é um contrassenso até, né? Quem abandonou um animal, né, obviamente que não quer mais ter um animal, né? Mas enfim. Além disso, caso ocorra a morte do animal por causa do abandono, que é considerado uma forma de maus tratos, a lei prevê que a pena seja mais severa e aumentada de 1/6 a 1/3. E aí deixo aqui a pergunta em aberto, deixo aqui a reflexão em aberto. Alguém conhece algum caso de alguém que ficou de 2 a 5 anos preso por conta de um animalzinho que foi abandonado? Eu confesso que eu nunca vi sair aí na mídia, sair no noticiário, algo dessa natureza. Então, que a gente pressione as pessoas, os governantes, as pessoas que têm o poder nas mãos, para que a lei seja cumprida, porque a lei existe, mas a lei não é cumprida. Infelizmente, a lei é banalizada, a pessoa comete um ato desse, comete uma crueldade dessa, e infelizmente não cumpre a pena que está prescrita em lei. Entra-se com recursos, entra-se com uma série de coisas, e infelizmente a gente não vê acontecer nada. Então, é nosso dever pressionar as autoridades, pressionar
os governantes. Agora estamos no ano de eleições municipais, e a gente vai ver, aliás, deixo aqui já o alerta para todos, cuidado com pessoas que vão usar dos animais para ganhar votos. Vai aparecer um monte, em todas as cidades, tá? Isso vale para todo o Brasil. Vai aparecer um monte de gente, olha, em defesa da causa animal, em defesa disso, em defesa da natureza. Cuidado com a pessoa que está ali fazendo essa propaganda. Se você simpatiza com essa pessoa e você quer votar em alguém que realmente milita pela causa animal, procura saber se aquela pessoa realmente fez algo pelos animais. Porque vai aparecer um monte de gente aí dizendo que luta pelos animais e nunca fez nada. Malemar resgatou um cachorro da rua. Então, muito cuidado com as pessoas que vão se aproveitar desse momento. E repito, em todas as cidades vão aparecer situações dessas. Pessoas que se dizem amantes dos animais, dizem que apoiam a causa animal e muitas vezes nunca fizeram nada. Então, muito cuidado, fico alerta para todos aqui. Claro que tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas que querem, né, vão se candidatar ou para vereador ou para prefeito, para fazer algo a mais para os animais. Claro que tem. Tem muitas pessoas que, né, estão querendo, né, fazer algo diferente e por isso vão pleitear aí, né, um cargo público. Mas toma cuidado, né? Nós temos o poder nas mãos, né, que é o nosso voto, que é algo sagrado. Então que a gente tenha esse cuidado, né, de escolher representantes, se tivermos que votar em algum representante da causa animal, que seja realmente alguém que lute por isso, que esteja realmente engajado na causa. Porque vão aparecer inúmeros aproveitadores, podem ter certeza. Então fiquem atentos. Seguindo aqui, ó, essa é uma frase que eu vi na internet, confesso que eu não sei o autor dessa frase, mas assino embaixo, tá? Podia ser eu que tivesse escrito isso daí, podia ser qualquer um aqui que está nos assistindo, assina embaixo o autor dessa frase aqui. É nosso dever, como cidadão, zelar pelo bem-estar dos animais, promover uma convivência harmoniosa entre todas as espécies, e para isso é fundamental denunciar aqueles que cometem esses atos cruéis. Juntos, podemos caminhar em direção a uma sociedade melhor, baseada no respeito a todos os seres vivos. É nosso dever enquanto sociedade, é nosso dever enquanto cidadão de bem fazer isso, que está escrito aqui na nossa frase. Zelar pelo bem-estar dos animais, promover a eles tudo aquilo que eles merecem, tudo aquilo que eles têm direito. Então a gente precisa fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e ir à luta. E muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente espera que os outros façam. E a gente critica quem não faz, só que a gente muitas vezes não faz nada. Então, vamos agir, vamos fazer. Artigo 14 da Declaração dos Direitos dos Animais. Os animais, os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem. Nós não temos leis que protegem a nós, humanos? Temos leis que protegem os animais também. Então todos merecem ser defendidos pelas leis. É nosso dever, então, respeitar todas as formas de vida. Todas. Não só cachorro e gato. Todos são dignos e merecedores das leis que nós temos aí à disposição. E aí aqui eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que acho que ilustra bem tudo isso que a gente está vendo. Para aqueles coleguinhas espíritas que dizem que não tem nada na codificação que remete aos animais, né, em defesa dos animais, olha só, e é um trecho que, assim, confesso que eu estava lendo, entre aspas, por acaso, e eu me deparei com ele e falei, opa, vou usar em alguma palestra que eu fizer. E aí, né, foi sugerido esse tema, né, e quando eu falo sugerido, né, espiritualidade me sugeriu esse tema, e aí falou, opa, vou usar esse trecho aqui do Evangelho nessa palestra sobre o nosso dever com os animais. Olha só que trecho bacana. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos. Os seres vivos evoluem moralmente e os mundos que eles habitam progridem materialmente. Assim segue o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, né? Veja que Kardec deixou aí, animais auxiliares dos homens, pois nada fica estacionário na criação. E como é grande e digna da majestade do Criador. O nosso mundo está evoluindo? Sim.
Terra um dia vai se transformar no mundo de provas, vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E isso só vai acontecer porque nós, habitantes deste planeta, estamos evoluindo também. E nós que estamos aqui, habitantes desse planeta Terra, nós humanos e os animais, nossos auxiliares. Porque nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo como eles também. Então é nosso dever auxiliá-los nessa evolução. Auxiliá-los a ser digno e merecedor de um mundo de regeneração. Imagine que maravilha, um mundo regenerado com os nossos irmãos animais caminhando lado a lado com a gente. Né? Precisamos fazer isso. Madre Teresa, que um espírito iluminadíssimo que esteve aqui entre nós, que praticou a caridade e o amor ao próximo de uma forma fantástica. Os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus que nos criou. Então, é nosso dever protegê-los e promover o seu bem-estar. É nosso dever, porque nós somos criados por Deus, assim como os animais também. Somos todos criaturas de Deus. Viemos todos do mesmo ponto, como a gente viu já, viemos do mesmo ponto de partida. Então por que a gente faz essa diferenciação ainda hoje, infelizmente? E aí uma frase minha, né, que eu fiz questão de colocar aqui, essa é uma foto do lado do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais do Jefa Sorocaba. É uma opinião minha e eu imagino que muitos possam concordar, e quem quiser discordar também, fica à vontade, tá? É uma opinião, essa é uma opinião minha, tá? Não peguei em lugar nenhum. Defender os animais, promovendo o seu bem-estar espiritual além do material, deveria ser tarefa de todo aquele que se diz espírita. Por que eu escrevi essa frase? Por que isso foi, na verdade foi uma inspiração, né? Talvez a frase nem seja minha propriamente dita, mas talvez de algum amigo espiritual que me inspirou. Porque o espiritismo, ele tem como um dos lemas, né, que fora da caridade não há salvação. Que foi algo que Jesus pregou e que o espiritismo veio corroborar, né, veio assinar embaixo daquilo que Jesus nos ensinou. Sendo assim, que a caridade precisa ser praticada para todos, que todos devemos amar-nos uns aos outros, que é uma recomendação de Jesus também, por que não proporcionar aos animais também o auxílio espiritual, como a gente busca o auxílio espiritual para a gente? Quando a gente vai a uma casa espírita, fazer um tratamento espiritual, receber o passe, nós estamos sendo beneficiados espiritualmente. E por que não proporcionar isso aos animais também? E aí a gente acaba esbarrando muitas vezes numa questão anterior, né? Que alguns coleguinhas espíritas, infelizmente, ainda hoje, diante de tantas coisas que a gente já falou aqui, eu já falei, Ivani já falou, né? Tá mais tempo que eu trabalhando com isso, de que os animais têm alma, que os animais são seres sencientes, isso a ciência já comprova. Então por que não proporcionar a eles esse auxílio? Por que não levar eles num tratamento espiritual? Levar eles num centro espírita para receber o passe? Ou, se não tiver condições de levar no centro espírita, fazer o tratamento à distância, como é feito aqui no Grupo Irmãos Animais, todas as segundas-feiras. Né? De repente a pessoa mora longe de um centro espírita que tenha o trabalho dos animais, ou mora numa cidade que não tenha, né, um centro espírita que tenha esse tipo de tratamento espiritual. Dá para fazer à distância também. Sabe, quando você fizer o evangelho na sua casa, o evangelho no lar, né, coloca o seu animalzinho para fazer junto ali, sabe? Coloca ali, deixa ali um copinho de água para ele, um potinho de água, né? Os animais fazem parte da nossa família, estão próximos de nós de uma forma muito intensa. Então eles também são dignos de receber esse tratamento espiritual, sabe? Eu lamento profundamente, a gente já até falou sobre isso, a Ivani já falou, e eu já falei em lives do nosso centro também. Eu lamento profundamente que alguns espíritas ainda hoje insistam em dizer que animal não pode ir no centro espírita, ou que não é recomendável levar um animal no centro espírita para receber um tratamento espiritual. Por quê? Qual a justificativa? Isso não é falta de caridade? Isso não é falta de amor ao próximo? E os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz? De amar ao próximo, de auxiliar ao próximo? E o próximo inclui os animais também, a gente já viu aqui em trechos de obras espíritas.
em trechos de obras espíritas. Então eu realmente lamento que ainda a gente se depare com companheiros espíritas sem a caridade no coração, sem a caridade em suas atitudes. Porque isso é falta de caridade. Não proporcionar, tirar aos animais esse direito de receber também o tratamento espiritual é uma falta de caridade. Infelizmente, a gente se depara com situações como essa. Então, por isso que é nosso dever aqui trazer essas reflexões, essas informações. Para encerrar, esse aqui é meu cachorrinho Chorão. Eu tirei essa foto com ele, quis ilustrar aqui esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís do fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E quanto que a gente aprende sobre o amor com os animais. Quanto que a gente recebe de amor desses seres maravilhosos que fazem parte das nossas vidas. Para quem já assistiu minhas palestras aqui, né, sempre tinha uma outra cachorrinha aqui que fazia parte aqui das nossas lives, essa que está bem aqui em cima de mim, ó, a Paçoca. Ela participa, o ambiente aqui onde eu faço as palestras, ele tem uma escada caracol, e o Chorão, por exemplo, ele é pequenininho, então ele não consegue subir sozinho, eu tenho que trazer ele aqui para fazer. Só que ele não para quieto, por isso que eu não faço as lives com ele aqui, as palestras com ele. E a Paçoca subia sozinha. A Paçoca ela conseguia, né, vir sozinha aqui, e sempre ela aparecia aqui, sempre ela, né, colocava o focinho aqui no meu peito aqui e dava um jeitinho de aparecer. Que é um amor mais puro do que esse. E quem tem animalzinho em casa, quem está nos assistindo, sabe do que eu estou falando. Que é um amor puro. É um amor incondicional. Então é nosso dever retribuir a eles esse amor, esse carinho, tudo isso que eles nos proporcionam, esse aprendizado. Porque os animais são nossos professores, são grandes professores que nós temos. E é nosso dever fazer a eles o que os nossos amigos espirituais fazem pela gente, que é nos proteger, nos amparar e nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês, né, em mais esta palestra online. Agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, né, que o Grupo Irmãos Animais, minha amiga Ivani, está me proporcionando na noite de hoje, né, nessa palestra online. Espero que todos que estejam nos assistindo, que vão assistir ainda essa gravação, sejam amparados e beneficiados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que o nosso Divino Mestre ampare e abençoe a cada um de nós em nossas vidas, nas situações do nosso dia a dia. E desejo a todos vocês que estão nos assistindo muita luz e muita paz. E para a gente encerrar, né, vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento então. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do Grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti. Que eles protejam e abençoem a cada um dos irmãos que assistiram a palestra da noite de hoje. Que todos sejam envolvidos com esse amor, com essas bênçãos, com essa luz. Aos animaizinhos mais adoentados, que recebam os tratamentos espirituais adequados a cada um. Que suas águas sejam fluidificadas, colocando os remédios espirituais necessários a cada um dos irmãozinhos. A todos os nossos irmãos de humanidade, que recebam também o nosso carinho, o nosso amor e a nossa atenção. Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um beijo, Ivani. Que Jesus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. Tchau, pessoal.